Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me dessa semana. Nós estudamos aí o capítulo 7 ao 9 do livro de Mórmon e o tema dessa semana é Eu vos falo como se estivesseis presentes. O livro de Mórmon é de grande valor. Eu pergunto para vocês, qual o valor dessa caneta? Uma caneta azul aí, modelo Bic, provavelmente. Eu pergunto, quanto custa e qual o valor dessa caneta? Não quanto custa, mas qual o valor dessa caneta? Uma caneta dessa pode ter um valor de 2, 5 ou 10 reais aí no mercado, né? É um valor aí considerável e justo. Mas se eu perguntar para você qual o valor desta caneta, ou seja, uma caneta que foi utilizada pela última vez pelo ex-piloto Ayrton Senna, né? Então, já não custaria mais nem 2, nem 5 ou 10 reais, né? Então, saber o valor de algo muda a nossa maneira de utilizá-lo. Então, se você soubesse que essa caneta foi utilizada pelo Ayrton Senna, por exemplo, se você é um fã dele, você vai guardar essa caneta com muito cuidado e muito carinho. Por quê? Porque você sabe o valor dela. Agora, com relação às escrituras, é a mesma coisa. No capítulo 8, no versículo 21, diz: E aquele que exalar ira e contenda contra a obra do Senhor e contra o povo do convênio do Senhor, que é a casa de Israel, e disser: Destruiremos a obra do Senhor, e o Senhor não se lembrará do convênio que fez com a casa de Israel, esse correrá o risco de ser cortado e atirado ao fogo. Então, o Senhor aqui ele é bem claro, né, com relação àquele que é contra a obra dele, contra as Escrituras. E com o livro de Mórmon não é diferente. No versículo 14, diz assim: Porque ele verdadeiramente disse que ninguém as obteria para usufruir lucro, mas o registro que nelas está é de grande valor. E aquele que trouxer a luz, o Senhor o abençoará. Então, tudo que está registrado aqui é de grande valor, o Senhor falou. Pois ninguém terá poder para trazê-lo à luz, a não ser que lhe seja dado por Deus, pois Deus quer que isso seja feito com os olhos fitos em sua glória, ou em benefício do antigo e a em todo o tempo disperso povo do convênio do Senhor. E bem-aventurado será aquele que trouxer isto à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, segundo a palavra de Deus. E isso será feito pelo poder de Deus. Então, o Senhor aqui é bem claro com relação à qualidade, né, dos registros que existe no livro de Mórmon, que é de grande valor. No capítulo 7, no versículo 8, o Senhor diz: Portanto, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, e apegai-vos ao evangelho de Cristo, que vos será apresentado não somente nesse registro, mas também no registro que chegará aos gentios, vindo dos judeus. Registro esse que virá dos gentios para vós. Então, aqui o Senhor está falando, essa escritura fala justamente sobre a Bíblia Sagrada, né? Esse registro que foi que veio dos judeus, né, para nós. No capítulo 7, ele continua no versículo 9. E se acreditardes naquele, ou seja, na Bíblia, né, nesse registro anterior, acreditareis também neste qual? No livro de Mórmon. E se acreditardes neste, sabereis o que se passou com os vossos pais e também as maravilhosas obras que entre eles foram realizadas pelo poder de Deus. Então o Senhor é bem claro, porque aquele que acredita na Bíblia também pode acreditar no livro de Mórmon. E ele diz nessa escritura: apegai-vos ao evangelho de Cristo, que vos será apresentado não somente neste registro, mas também no registro que chegará aos gentios, vindo dos judeus. Registro esse que virá dos gentios para vós. Então aqui é o resumo, né, das duas escrituras que eu li anteriormente, no versículo 8 e 9. Né? E ele continua: se acreditardes naquele, acreditareis também neste. E se acreditardes neste, sabereis que se passou com vossos pais e também as maravilhosas obras que entre eles foram realizadas pelo poder de Deus. Então aqui os dois versículos juntos, né? É sobre o versículo do livro de Mórmon e o versículo que fala sobre a Bíblia.
quais são as diferenças e as semelhanças, né, que existem entre a Bíblia e o livro de Mórmon. Então, nós sabemos que a Bíblia e o livro de Mórmon, eles têm diferenças e também têm algo em comum. E agora nós vamos aprender sobre isso. A Bíblia, no Velho Testamento, é uma escritura que foi utilizada entre os judeus da Palestina durante o ministério terreno do Senhor. Na Bíblia também detalha os eventos que ocorreram no Oriente. No livro de Mórmon, documenta a vida dos habitantes da América Antiga. O livro de Mórmon restaura as verdades claras e preciosas que foram perdidas da Bíblia. A Bíblia é a primeira testemunha de Jesus Cristo. O livro de Mórmon é a segunda testemunha de Jesus Cristo. Na Bíblia, foi revelada em tempos antigos, e o livro de Mórmon ele foi revelado cerca de 1823 para os dias atuais. E quais são as semelhanças que existem entre a Bíblia e o livro de Mórmon? As semelhanças são uma obra de muitos profetas, agiram sob a influência do Espírito Santo. O Evangelho conforme ensinado por Jesus Cristo. Comunicação de Deus com a humanidade. A vara de Judá, a Bíblia, e a vara de José, o livro de Mórmon, se tornarão uma na mão do Senhor. Podemos ver essa escritura em Ezequiel 37, de 15 a 20. Os que acreditarem na Bíblia também acreditarão no livro de Mórmon. Ambos são a palavra de Deus. Ensinam sobre Deus e Jesus Cristo. São compilações de ensinamentos registrados por profetas. O amor ao livro de Mórmon aumenta o amor que temos à Bíblia e vice-versa. Então, essas são algumas semelhanças entre as duas escrituras. Podemos permanecer fiéis mesmo quando estamos sozinhos. Então, ao ler esses capítulos do livro de Mórmon, nós aprendemos nesse capítulo 8, no versículo 2 a 3. Então aconteceu que depois da grande e terrível batalha em Cumorah, eis que os nefitas que haviam escapado para o país do sul foram perseguidos pelos lamanitas até serem todos destruídos. E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho. Então aqui é Moroni falando a respeito do pai dele, né? Que Mórmon, aqui inclusive nessa imagem, né? Mórmon, ele ficou triste ao ver tantos nefitas mortos, mas ele sabia que havia morrido por terem rejeitado Jesus Cristo, né? Então, nós sabemos que os nefitas foram destruídos porque rejeitaram Jesus Cristo. Então, aqui Moroni está falando que até o pai dele, né, foi morto e ele ficou sozinho para escrever a triste história da destruição do meu povo, ou seja, do povo nefita. Mas eis que eles se foram e eu cumpro a ordem de meu pai. E se irão matar-me, não sei. Então, muitas vezes na nossa vida, nós nos encontramos sozinhos. Esse é o grande exemplo, né, que fala a respeito dessa escritura. Mas mesmo quando nós ficarmos sozinhos, nós não podemos perder a fé e a esperança. Porque o próprio Jesus Cristo, né, ele foi um líder, muitas vezes, solitário. E na igreja, e nós como líderes, muitas vezes, nos chamados que nós servimos, muitas vezes nós ficamos sozinhos e servimos, né? Ou nos encontramos sozinhos algumas vezes. E isso não podemos nos desanimar com relação a isso, porque é um acontecimento que pode acontecer e está vinculado também ao próprio exemplo de Salvador, que muitas vezes ficou sozinho em sua vida. E assim como Moroni nessa escritura. O livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias. As profecias do surgimento do livro de Mórmon, nós podemos ver no capítulo 8, no versículo de 28 a 34. Eu vou ler aqui apenas 2 versículos que diz assim, no 33. Vou ler somente o finalzinho, 33 e 34. Ó povo iníquo e perverso e obstinado, por que haveis construído igrejas para vós próprios, com o fim de obterdes lucro? Por que haveis modificado a santa palavra de Deus para acarretar condenação à vossa alma? Examinai as revelações de Deus, pois eis que o tempo virá naquele dia em que todas essas coisas serão cumpridas.
Eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Então, aqui é a profecia do surgimento do livro de Mórmon que a gente encontra nesses versículos. Nós vemos aqueles que não creem em Jesus Cristo, né? No capítulo 9, de 7 a 8, diz assim: E novamente falo a vós, que negais as revelações de Deus, e dizeis que elas cessaram, que não há revelações, nem profecias, nem dons, nem curas, nem o falar de línguas, nem interpretação de línguas. Eis que vos digo que aquele que nega essas coisas não conhece o evangelho de Cristo. Sim, não leu as Escrituras, e se o fez, não as compreende. Então, muitas pessoas não vão saber do valor, né, das Escrituras, inclusive do livro de Mórmon. Então, podem até receber o livro de Mórmon, pode até obter o conhecimento, mas não vão crer, né? Não vão crer no livro de Mórmon ou em Jesus Cristo. Então, ele fala a respeito dessas pessoas que não compreendem e que negam essas revelações de Deus. Mas tudo isso haverá uma consequência, né? E ele fala assim: supondes que podereis ser felizes habitando com aquele santo ser, quando vossa alma está atormentada pela consciência da culpa de haver sempre violado as suas leis? Eis que eu vos digo que sereis mais miseráveis habitando com um Deus santo e justo, consciente de vossa imundície perante ele, do que se habitasseis com as almas condenadas no inferno. Então, ou seja, sempre haverá uma consequência se você é daquele tipo que não crê naquelas coisas de valor. Mas temos também aqui no versículo 23, aqueles que creem em Jesus Cristo, né? E aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que crer em meu nome, de nada duvidando, a ele eu confirmarei todas as minhas palavras até os confins da terra. Então, nesses versículos desse capítulo, ele mostra claramente a consequência daquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo e a consequência daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, ou seja, quando nós recebemos o livro de Mórmon, as escrituras que testificam a respeito de Jesus Cristo, nós podemos escolher de que lado nós vamos estar, né? Se nós acreditamos em tudo isso que é apresentado nas escrituras ou se nós não acreditaremos. O que devemos fazer para que Deus opere milagres em nossa vida? No versículo 20 ele diz: E o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em que deveriam confiar. Eis que vos digo que todo aquele que crer em Cristo, sem nada duvidar, tudo o que pedir ao Pai em nome de Cristo ser-lhe-á concedido. E esta promessa estende-se a todos, até os confins da terra. Então, ou seja, se nós quisermos que o Senhor opere milagres em nossa vida, né, nós devemos abandonar aí os pecados, né, e fazer as coisas corretas, confiando na palavra de Deus, crendo em Cristo, sem nada duvidando, né? E ele fala das coisas que nós devemos fazer, né? Abandonar os nossos pecados, abandonar a nossa incredulidade. Então é isso, meus irmãos. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, convido você a compartilhar essa mensagem, deixe seus comentários. Se você ainda não conhece a respeito dessa escritura tão sagrada e dessa escritura com um valor imensurável, eu convido vocês a procurarem os missionários para receberem a respeito do livro de Mórmon, terem o conhecimento a respeito do livro de Mórmon, lerem, ponderarem e orarem a respeito da veracidade do livro de Mórmon. E aí vocês vão conhecer o verdadeiro valor que é o livro de Mórmon, assim como a Bíblia. Eu convido vocês a clicarem no link aqui abaixo para saber um pouco mais sobre tudo isso e convido também vocês a estarem conosco na próxima semana que vamos estudar o livro de Éter. Ok? Muito obrigado a todos. Até mais.